Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Memória Hoje, o seu novo espaço para transformar conhecimento em consciência e consciência em ação. Eu sou o Salus Locke, ao meu lado a Valéria Mello, que fala direto de Cracóvia, na Polônia, o Daniel Rosa, que fala de Brno, na República Tcheca, e é uma alegria ter vocês conosco neste primeiro encontro. O Memória Hoje nasce da convicção de que conhecer o passado, a partir de fontes sérias e comprometidas com a verdade, é fundamental para que a gente não repita no futuro eventuais erros, e muito menos no presente. Somos uma iniciativa global. Falamos de 3 países neste momento, reunindo 4 amigos com o propósito de construir pontes sobre as ruínas, utilizando a memória como bússola. E para essa jornada, a gente conta com uma equipe multidisciplinar e apaixonada pelo tema. Gostaríamos de começar pela Valéria. Conta um pouquinho pra gente a tua conexão com a memória, Val, e o teu papel aqui dentro do Memória Hoje, por favor. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Valéria, muitos me chamam de Val. Eu sou brasileira, curitibana, resido em Cracóvia, moro aqui há 8 anos, sou pesquisadora do tema Holocausto já há 7 anos, também sou aluna em formação da turma de 2025-2026 do Museu Estatal de Auschwitz, na cidade de Oświęcim, aqui na Polônia. Me interesso pelo tema, como mencionei, há 7 anos, e nessa caminhada acabei encontrando esses parceiros de missão, que hoje eu chamo de amigos. Sou produtora do projeto Memória Hoje, guia turística na Polônia, além de criadora e também administradora da página Conhecendo Cracóvia, onde eu compartilho conteúdos sobre a Polônia, mas com foco na história, cultura e turismo de memória. Muito obrigado, Val. E também direto da Europa, Daniel Rosa, um verdadeiro contador de história através das lentes. Daniel, por favor, se apresenta. Olá a todos, meu nome é Daniel Rosa, e esse Rosa do meu nome é o que dá o nome também ao meu canal no YouTube. Foi através desse canal que eu acabei conhecendo todas essas pessoas que estão aqui comigo hoje. Minha profissão de ofício é na área de engenharia de software, mas o que eu faço também, além de trabalhar na minha área, é produzir vídeos, né, como eu já falei, para o meu canal do YouTube. O vídeo que me conectou com essas pessoas foi um vídeo muito bem sucedido lá, que fala sobre Auschwitz, e agora estamos produzindo mais alguns vídeos com essa temática. Eu sou de Chapecó, Santa Catarina, mas já estou em Brno, na República Tcheca, há mais de 6 anos, e aqui, né, é um museu a céu aberto, tem muita história que aconteceu aqui, e isso que me inspirou a começar a contar essas histórias, visitar os lugares, criar conteúdo, tanto no YouTube quanto no Instagram, e isso me conectou com essas pessoas que hoje são meus amigos e que estão junto comigo nesse projeto. Obrigado, Daniel, obrigado, Val, e portanto eu sou o Salus Locke, jornalista, escritor, advogado, pesquiso o Holocausto há mais de 15 anos, já visitei cerca de 3 dezenas de espaços de memória, seja campos de concentração ou museus, instituições que reportam o tema em diferentes continentes, e é uma honra de verdade estar aqui com vocês. Também sou o único, Val, o único jornalista ao teu lado agora em 2025 a estarmos presentes na celebração dos 80 anos de Auschwitz. Você como brasileira trabalhando aí, eu como jornalista, nós tínhamos mais de 1.000 jornalistas inscritos. Infelizmente a imprensa brasileira não esteve cobrindo o evento, mas a partir do teu canal, do Museu do Holocausto de Curitiba e outros parceiros, a gente conseguiu levar adiante. E para completar o nosso quarteto, embora esteja nos bastidores, temos o Eduardo Huber. Ele é engenheiro químico, professor universitário. Eduardo é um estudioso do Holocausto há mais de 5 anos. É o criador do perfil 500 Cenas do Holocausto no Instagram. Se dedica a compartilhar imagens e vídeos históricos, dicas de filmes e livros e informações muito ricas sobre o Holocausto. O Eduardo é um pesquisador que vai a fundo e consegue extrair, né, a autenticidade no conteúdo, e também é uma honra muito grande. Inclusive, ao final desse programa, ele vai participar dando dica justamente de filmes e livros a respeito do tema que a gente vai tratar hoje. Neste 27 de janeiro, uma data que ressoa profundamente na história da humanidade, vamos mergulhar em temas que nos convidam à reflexão e à vigilância. Sim, neste dia especial, celebramos os 81 anos da liberação de Auschwitz-Birkenau, o principal campo de extermínio nazista. Vamos revisitar o que foi esse lugar e o que a sua memória nos ensina. E além de abordar essa temática de Auschwitz, a gente vai aproveitar o tema para contar uma outra história relacionada a Auschwitz, uma história de heroísmo e sacrifício que desafia a nossa compreensão. A história de uma das vítimas dos nazistas que pereceu em Auschwitz em 1941, a história do padre Kolbe, um homem que deu a própria vida para salvar a vida de uma pessoa que ele mal conhecia no meio daquele terror todo. É realmente uma narrativa poderosa que nos faz questionar os limites do altruísmo humano, né, Daniel? Mas, Valéria, você que vive e respira a história de Auschwitz como guia, enfim, uma guia brasileira, e poderias nos ajudar, por favor, a entender a magnitude do que foi esse complexo de campos? Para quem talvez nunca tenha ouvido falar de Auschwitz ou nunca tenha visitado, né, deve ser a maioria, o que representou Auschwitz na história? Acredito que o primeiro ponto é justamente deixar claro que Auschwitz não
não foi um único campo, mas sim um complexo de campos de concentração e extermínio, criado e administrado pela Alemanha nazista na Polônia ocupada a partir de 1940. Tornou-se o maior símbolo do Holocausto e da política nazista de perseguição. Ali o Estado colocou em prática uma engrenagem industrial e de muita violência: prender, desumanizar, explorar e matar. Val, e por que Auschwitz foi construído na Polônia? Vamos lá, uma pergunta que todo visitante que eu tenho contato me faz. Por que na Polônia? Por que na cidade de Auschwitz? Já abro um parênteses aqui também para fazer uma correção a quem não sabe, porque muitas pessoas me perguntam, quando estão conversando nas redes sociais, perguntam se Auschwitz fica em Cracóvia. E não fica em Cracóvia. A ideia inicial era de ser, não sei se vocês sabem disso, mas a ideia era de ser na parte norte do país, perto de Gdańsk, que era para ser lá para cima. Foi por lá que os alemães invadiram, não foi? Exato, tanto é que por lá que a Polônia foi atacada, pelo norte. E se eu fosse responder hoje por que na cidade de Auschwitz, o que a cidade tem nessa época para oferecer para os nazistas que eles se sentissem confortáveis para que ali fosse escolhido? Eu vou dizer 4, tá? 4 motivos. Vocês sabem o que é bitola? Bitola é o tamanho do parafuso e o buraco para o parafuso entrar. Exato, no caso do trilho do trem. Quando a gente fala de viagens aqui na Europa, eu vou pegar agora a Europa como exemplo, porque infelizmente no Brasil hoje em dia não temos trens, né, que ligam, que pelo menos cortem todo o país. Mas essa medida, essa regulagem, essa largura da bitola aqui no continente europeu é um padrão. Então, dependendo do país, a gente consegue ir daqui da Polônia para a Alemanha de trem, porque a bitola, a distância, ela é padrão e o trem consegue sair de um país para o outro. Então, a bitola, as bitolas, no caso da cidade de Auschwitz, elas eram compatíveis com esses outros países. Então, tinha como chegar nessa cidade, um dos motivos. O primeiro motivo, na verdade, então, ele é logístico, né? Tinha essa facilidade de transportar e de chegar de trem até esse ponto da Polônia ocupada, né? Até porque a cidade de Auschwitz é o epicentro da Europa ocupada, é o meio. Então, a questão da regulagem e a largura das bitolas para que os trens pudessem chegar. Segundo motivo, não que necessariamente tem que ser nessa ordem, mas são importantes. Um local escondido, quando a gente fala de Brzezinka, lá Birkenau, para quem já visitou, sei que vocês já visitaram, conhecem, sabem que lá fica muito escondido. Os crematórios, as câmaras de gás são sempre no fundo, quanto mais escondido, apesar da população polonesa ter sido retirada dessa região. Mas, mesmo assim, entra como um local mais afastado, mais escondido. Terceiro fator, a questão da língua difícil. Vamos pegar um exemplo, prisioneiros vindo da Hungria. A gente sabe que a partir de 1944 foi quando chegaram as grandes deportações em Birkenau. O prisioneiro foge de Birkenau, ele não consegue se comunicar, porque a língua é muito difícil, a língua não tem como. Não são todos os prisioneiros que iriam entender se encontrassem em cidades ou regiões próximas no entorno de Birkenau para dizer o que acontecia ali, né? Tiveram algumas fugas, a gente sabe que tiveram, mas esses prisioneiros não iriam conseguir se comunicar. E um outro fator, o 4, né? Tem vários, mas dentro dos 4 que a gente trouxe aqui, é que a Alemanha nazista não queria essa mancha no seu território. Então, o maior campo de extermínio da história não foi polonês, não é campo polonês, eu escuto muito isso. Alemão, nazista em território polonês. Aliás, né, Val, os outros 5 campos de extermínio, todos na Polônia, né, construídos apenas para o extermínio, reunindo esses elementos que você trouxe, né. A gente vai falar com mais carinho, com mais atenção sobre Auschwitz num programa próprio, né, com convidados e também entre nós, aproveitando a tua expertise, a expertise de todos. Mas, olhando então para o 27 de janeiro, que é a data que a gente celebra hoje, da liberação. Como é que se deu essa liberação? O que significou o 27 de janeiro de 45? Qual foi o impacto da descoberta de Auschwitz e também dos outros campos, né, nesse período próximo do fim da guerra? Em 27 de janeiro de 1945, soldados do Exército Vermelho chegam no complexo de Auschwitz. Eles não encontram ali mais um campo em funcionamento, isso a gente tem que deixar claro. Mas o que eles encontram são restos de uma máquina de morte. Poucos dias antes, a SS havia evacuado cerca de 56 mil prisioneiros em marchas forçadas rumo ao interior do Reich, as chamadas Marchas da Morte. No campo, aproximadamente 7 mil pessoas, em sua maioria doentes, crianças, idosos e prisioneiros à beira da morte. A libertação, ela não foi uma cena de vitória ou de festa, ela foi um choque silencioso.
Daniel, do ponto de vista histórico e da memória, qual é a importância da gente continuar falando sobre Auschwitz? Quais os principais ensinamentos que a gente deve extrair dessa tragédia? Falar sobre Auschwitz é fundamental, não apenas sobre Auschwitz, né, mas sobre eventos em geral que aconteceram no passado. E o principal motivo é justamente fazer com que essa memória volte a ficar fresca na cabeça das pessoas, para que isso se torne um aprendizado e esses erros não sejam repetidos. A gente sabe que conforme a gente se distancia dos eventos na história, as novas gerações vão perdendo o contato com o que aconteceu e novas ideias vão surgindo e, eventualmente, essas novas ideias podem ser aquelas mesmas ideias que surgiram muito tempo atrás, que causaram todas essas tragédias. Então, existe uma chance muito grande de esses eventos se repetirem, novas gerações terem novamente essas mesmas ideias e, sendo bem sincero, a gente consegue ver hoje em dia pessoas repetindo discursos, gestos, segregação, atos de violência, todas aquelas coisas que foram sendo construídas no entre-guerras ali, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que culminaram nos campos de extermínio no território polonês e em todos os campos de concentração. Então, falar de Auschwitz tem esse papel, trazer para o presente as coisas do passado, tornar isso vivo na cabeça das pessoas de novo, porque, como eu disse, né, a chance disso se repetir é grande. Aquele 27 de janeiro marcou algo inédito, a comprovação material e incontestável do genocídio e da escala industrial. Em 2005, a ONU estabeleceu o dia 27 de janeiro como o Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto, não como uma data de encerramento, mas como um compromisso permanente. Isso que você falou, Val, é muito importante porque conecta com a questão da preservação da memória mesmo, porque tu tem um perfil no Instagram que é relativamente bem conhecido e eu tenho certeza que você recebe isso com bastante frequência, porque eu recebo no YouTube, no meu vídeo lá, principalmente nos que são relacionados ao Holocausto, eu recebo muitos comentários questionando, peraí, isso aí aconteceu mesmo? Não foram 6 milhões, não tem prova disso, nem é para isso que é usado o Zyklon B. Então a gente recebe muitos comentários que tentam negar ou tentam duvidar do que aconteceu. Então, quando a gente traz de volta todas essas evidências do que aconteceu e quando a gente fica batendo nessa tecla, é uma coisa fundamental para evitar esse tipo de discurso, porque é muito fácil de derrubar todos esses argumentos negacionistas. Mas, se não tiver alguém que vá lá e converse com essas pessoas, que traga esse assunto à tona, as pessoas vão continuar, eventualmente, negando ou vão dar ouvidos aos negacionistas, né? Nosso objetivo, um deles, principal deles, talvez, é combater o negacionismo. É promover reflexão, é fazer com que as pessoas, a partir de informações concretas, reflitam a respeito, porque a gente vê hoje o crescimento de vários movimentos contra determinados públicos. O Holocausto não começou em Auschwitz, né, Valéria, Daniel? Ele começou muito antes. Ele começou com um discurso, com manifestações, com o silêncio também de muitos. E é isso que o Memória hoje procura, de alguma forma, reavivar. E é fundamental, portanto, que essa memória não se perca. Neste contexto, que as lições de Auschwitz devem nos guiar, devem nos ensinar. Mas também falávamos há pouco do Padre Kolbe. Justamente nesse cenário de horror surge uma história de luz, né, Daniel, Valéria, que nos leva, portanto, ao próximo tópico desse nosso programa. Em meio à escuridão de Auschwitz, houve atos de humanidade que brilham até hoje. Um deles é a história do padre Maximiliano Kolbe, o homem que fez a escolha mais extrema de todas. Daniel, você, o canal do Rosa, a Val também estava presente, produziram um vídeo sobre essa história que será lançado nos próximos dias, em parceria com Memória Hoje. Conta pra gente um pouquinho como é que foi construir essa história, quem foi o padre Kolbe e o que levou a esse ato de sacrifício, por favor. Bom, o padre Kolbe, como a gente conhece, hoje ele é considerado um santo, né, da Igreja Católica. Ele foi canonizado em 1982 pelo Papa João Paulo II, que também é polonês, né? O que aconteceu com o padre Kolbe? Resumidamente, ele era um prisioneiro de Auschwitz em 1941. No finzinho de julho de 1941, teve uma fuga de um prisioneiro lá no bloco onde estava aprisionado o Maximiliano Kolbe. E uma das políticas punitivas dos nazistas que administravam o campo de extermínio era fazer com que aqueles que ficaram para trás pagassem o preço, ou pagassem, né, com as próprias vidas, por aquele que fugiu. Então, quando uma pessoa fugia, outros 10 que tinham ficado dentro do campo eram condenados à morte. E era aleatório, né? Então tinha um oficial nazista que chegava lá, enfileirava todo mundo no pátio, apontava o dedo para 10 homens que estavam lá aleatoriamente, e essas 10 pessoas seriam condenadas à morte. Foi exatamente isso que aconteceu com o padre Kolbe, só que ele não foi uma das pessoas que foi escolhida pelo oficial nazista para pagar o preço por aquele que tinha fugido. Na verdade, foi um outro cara, foram outras 10 pessoas, entre elas um homem polonês chamado Franciszek Gajowniczak,
František. E esse homem, ele não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, mas quando ele percebeu que ele era um dos 10 que ia morrer, ele entrou em desespero, entrou em pânico. Só que nesse momento que ele entrou em pânico, ele começou a falar que ele tinha uma mulher, que ele tinha os filhos e que ele estava desesperado, que ele não ia mais ver os filhos dele, não ia ver a mulher dele. Ele não sabia, mas os 2 filhos dele já tinham morrido na guerra, inclusive. Quando ele voltou depois, né, que ele sobreviveu a Auschwitz, ele descobriu que os filhos dele tinham morrido. E aí o que aconteceu? O padre Kolbe, que estava enfileirado lá junto com os outros 600 prisioneiros que estavam naquele momento, na frente do pátio do bloco 14 de Auschwitz, ele saiu da posição dele que ele estava, e isso já era considerado um ato de desafio, né? Ele podia ter tomado um tiro ali já. E aí ele se dirigiu, chegou lá no oficial nazista e começou a falar em alemão com o cara. E aí ele disse assim: eu quero que você me coloque no lugar desse cara aqui, do František. Na verdade, ele não falou do František, né? Eu acho que ele não conhecia muito bem a pessoa, mas ele disse: eu quero que você me coloque para morrer no lugar dele. Inicialmente o oficial ficou meio perdido, não entendeu o que ele estava falando, até chegou a puxar a arma para dar um tiro nele. Mas no fim, eles entraram em acordo, e esse ato do Maximiliano Kolbe fez com que o František fosse devolvido, vamos dizer assim, para a fila, e a vida dele fosse poupada. E aí aqueles outros 9, mais o Maximiliano, foram enviados para a morte. E é aqui que a história fica mais terrível ainda, porque não foi assim. Eles poderiam ter sido colocados lá no pátio do Bloco 11, que era o lugar onde eles faziam os fuzilamentos, mas era mais cruel que isso. Era no Bloco 11 também, mas era no porão do Bloco 11. No porão do Bloco 11 tinha algumas celas, e essas celas, a função delas é que as pessoas, os prisioneiros que fossem aprisionados lá, ficariam lá até morrer de fome, as celas da fome, né? Tanto que existe todo um protocolo hoje, quando você visita Auschwitz, de não tirar foto lá, porque é um lugar muito sensível, uma coisa muito, muito terrível aconteceu lá. E aí era uma cela de mais ou menos 3 metros quadrados, então esses 10 homens foram colocados lá naquela cela, e por quase 2 semanas eles permaneceram lá sem água, sem comida. Claro que a partir do 6º dia, se eu não me engano, alguns já começaram a perecer, né? Não aguentaram, já começaram a morrer, então todo dia vinha um guarda para puxar a pessoa que tinha morrido com um gancho, e ele usava um gancho porque ele não tinha nem coragem de chegar perto, porque era um lugar fedido. A única coisa que tinha dentro lá daquela cela era um baldinho para eles fazerem as necessidades. Eu não vou entrar nos detalhes escatológicos aqui, porque eu acho que não convém nesse programa a gente chegar nesse nível, né, de detalhe, mas foi muito feio, era muito fétida aquela situação, aquele lugar onde eles estavam. O guarda chegava com um gancho, tirava a pessoa que tinha morrido, e todo dia tinha isso, né, as pessoas iam morrendo aos poucos. O padre Kolbe foi um dos 3 que sobreviveu por mais tempo lá dentro, porque depois de quase 2 semanas, eles precisavam usar aquela cela para colocar outros 10 presos lá dentro, e então eles tinham que liberar o lugar, né? Aí que eles pegaram os 3 remanescentes e injetaram uma solução de ácido fênico, um fenol, né? Foi assim que Padre Kolbe acabou falecendo, acabou morrendo, mas depois de 14 dias quase, sem água, sem comida, numa situação deplorável. Então esse sacrifício que Kolbe fez para salvar a vida de um outro, né, homem que ele nem conhecia direito, que estava preso por coincidência no mesmo bloco que ele, nem eram amigos, né? Eles só estavam lá no mesmo lugar. Então esse ato de caridade que ele fez para salvar uma outra vida fez com que ele fosse mais tarde reconhecido como um santo da Igreja Católica. Ele foi beatificado primeiro pelo Papa Paulo VI, e aí em 1982 ele foi canonizado. Então, Daniel, por que o padre Kolbe foi preso pelos nazistas? Na verdade, não foi só o padre Kolbe, né? Naquele momento lá, a Gestapo, que é a polícia secreta da Alemanha nazista, eles estavam desconfiados, eles estavam perseguindo qualquer um que pudesse influenciar o pensamento das pessoas nos lugares ocupados pela Alemanha nazista, que é o caso da Polônia. Então, a Igreja Católica era um lugar onde as pessoas literalmente congregavam, né? E aí os padres tinham essa influência no pensamento das pessoas, então a Gestapo começou a prender todo mundo. Eles começaram a perseguir a Igreja Católica como um todo, até porque a Polônia é um país muito católico, né? Então a igreja se tornou um alvo dos nazistas. Só que o padre Kolbe, ele tinha algo a mais. Ele era um excelente comunicador naquela época, né? Eu diria que se o padre Kolbe fosse vivo nos dias de hoje, talvez ele fosse fazer um uso muito eficiente das mídias sociais, do TikTok, do Instagram, porque ele realmente sabia como se comunicar com as pessoas. Só que naquela época não existia mídia social, não existia nada, né? Era jornal. Então o meio que ele tinha para fazer a comunicação dele chegar até as pessoas era a mídia impressa, e foi isso que ele fez. Muito além disso, né, ele estabeleceu em 1927 um monastério perto de Varsóvia chamado Niepokalanów. Ele construiu lá, né, os detalhes estão no vídeo que vai ser publicado logo mais no YouTube. Então ele criou esse monastério, e lá nesse monastério tinha muita gente trabalhando, né, tinha uma prensa, e nessa prensa lá do monastério eles faziam a impressão tanto de uma revista chamada O Cavaleiro da Imaculada, que foi uma organização que ele criou 10 anos antes, na verdade, em 1917. Além dessa revista, ele fazia uma outra revistinha para as crianças, para
para os jovens, um jornal, né, diário que misturava ali coisas relacionadas à fé católica, mas também com notícias do que estava acontecendo, o pequeno jornal. Ele tinha essa capacidade de se comunicar, e aí os anos foram passando, ele até foi para o Japão, fez a mesma coisa que ele fez na Polônia, ele fez lá no Japão também, mas depois ele teve que voltar para a Polônia em 1936, e ele continuou administrando isso. Só que em 1939, dia 1º de setembro, o que aconteceu? Os alemães invadiram a Polônia, e já no dia 5, o maquinário de Niepokalanów, lá as máquinas que ficavam imprimindo as coisas, elas foram desligadas. Alguns monges se recusaram a ir embora, ficaram lá, e algum tempo depois passou o caminhão da Gestapo e levou todo mundo para uma prisão. Eles ficaram presos lá não muito tempo, foi permitido que eles voltassem para o convento logo depois. Foi meio que um ataque relâmpago da Gestapo, assim, eles prenderam todo mundo e depois eles foram soltando aos poucos quem eles achavam que não era tão ofensivo, vamos dizer assim. Então eles voltaram para Niepokalanów, lá ele ficou pedindo autorização para voltar a circular os jornais dele, né, os periódicos que ele fazia, e até que em determinado momento autorizaram ele a publicar de novo uma edição da revista da Imaculada, Cavaleiro da Imaculada. Ele foi lá e publicou. Só que aí um dos textos que ele publicou, chamado A Verdade, meio que tinha algumas mensagens subliminares, não era nada explícito, talvez foi coisa só paranoia da cabeça dos caras da Gestapo, e aí que ele foi preso de novo, né? O pessoal da Gestapo meio que se arrependeu de permitir que ele voltasse a imprimir as coisas, foram lá, pegaram ele, e por causa disso, ele foi parar numa prisão chamada Pawiak, e de lá, alguns meses depois, ele já foi transferido para Auschwitz. Ele foi transferido para Auschwitz em maio de 1941, e em julho já aconteceu toda aquela coisa ali que eu contei um pouco antes, que foi o sacrifício dele para salvar a vida de outro homem. Então a passagem dele por Auschwitz foi muito curta, porém muito marcante, né? Ival, você que conhece também o ambiente de Auschwitz, enfim, como é que a gente pode contextualizar esse ato do Padre Kolbe dentro do famigerado Campo da Morte, o principal campo de extermínio? 1.100.000 pessoas foram mortas ali. O sistema de Auschwitz ele foi criado para destruir o ser humano da forma total e sistêmica. A desumanização não era um efeito colateral, mas era um método. O prisioneiro ali ele perdia seu nome, sua identidade, sua dignidade e qualquer segurança mínima. Quando a gente fala Maximiliano Kolbe, a gente está se referindo ao padre, mas lá dentro ele era o 16.670. Ele Exato. não era o Kolbe, ele não era o padre, ele era um número, né? Ele era um número. Fome, medo, violência constante, trabalho exaustivo. Eles quebravam não só o corpo, mas também as mentes, enquanto o campo impunha uma lógica cruel de sobrevivência baseada no cada um por si, eliminando deliberadamente a solidariedade e a empatia. E foi nesse cenário que o ato de Maximiliano Kolbe se destacou por ir completamente contra a lógica do campo, ao se oferecer para morrer no lugar de outro prisioneiro, alguém que talvez ele nem conhecesse, nunca tivesse conversado, nunca tivesse um contato, pois eram vários prisioneiros dentro de um mesmo bloco. Então, condenado ele à morte por inanição. Kolbe escolheu de forma consciente o sacrifício, sem ganho, sem vantagem, sem chance de sobrevivência. O seu gesto, ele representou um ato radical de amor em meio ao ódio que era institucionalizado, mostrando que no mesmo ambiente mais desumanizador possível, ainda era possível resistir moralmente e afirmar a humanidade. Isso aí que tu disse, Val, sobre a questão do cada um por si, essa coisa que os nazistas promoviam dentro do campo, tem tudo a ver com a política de punição coletiva, porque ao punir 10 pessoas com a morte por causa de um outro que fugiu, os nazistas acabavam colocando os próprios presos uns contra os outros, porque todo mundo ficava pensando assim, né, poxa, não vamos deixar ninguém fugir, porque se alguém fugir, nós estamos lascados. Então, às vezes, até os episódios de violência que aconteciam entre os prisioneiros tinha a ver com isso. Daniel, a produção de um audiovisual desses, sobre um tema tão sensível e poderoso, né, deve ser um desafio. Quais foram os principais obstáculos e as maiores recompensas que você encontrou ao longo desse trabalho de filmagem, edição, enfim, que a gente vai poder, né, assistir daqui a alguns dias? Vamos começar pela parte positiva, né? Não dá para dizer que tem parte boa, porque quando a gente se afunda nessa história aí, a gente acaba ficando até meio melancólico, assim, né? O principal ponto positivo que tem disso é justamente todo o aprendizado que vem junto, né? Porque acabei conhecendo muito, né? Tive que ler muito sobre a história do padre, tive que ler muito sobre os eventos de Auschwitz, aprendi muito sobre isso. Então esse é o primeiro aspecto positivo, o aprendizado que vem de arrasto, né? Quando a gente se propõe a encarar um projeto desses. As pessoas que a gente conhece no meio do caminho, então, não apenas o Valério, o Cristiano, que foi comigo para Auschwitz também, que é o meu amigo que me ajuda com as filmagens, ele que opera as câmeras. Então, as pessoas que a gente conheceu lá, né? Conheci as pessoas no museu, tanto no Museu de Auschwitz, no Memorial de Auschwitz, quanto nos outros museus que a gente
gente foi, né? Os padres que a gente conheceu lá no monastério. Então a gente conheceu muita gente no meio do caminho e isso é uma coisa muito positiva, uma coisa que agrega para a nossa vida. Quanto aos desafios, produzir um conteúdo audiovisual, principalmente num tema tão sensível, não é algo que a gente deve fazer nas coxas, né? A gente precisa dedicar muito esforço, não só na pós-produção, mas na pré-produção também. O carinho que a gente teve com a verificação das informações, né? E quando a gente gravou as falas, a gente tinha que falar coisas que eram coerentes com a realidade dos fatos. Isso é um grande desafio, fazer toda essa pesquisa e o desafio do tema em si também, né? Porque poucas pessoas eu acho que têm a coragem de encarar essas histórias que são trágicas, né? E trazer elas à tona. A maioria das pessoas eu diria que preferem manter isso debaixo do tapete ou não ficar falando muito sobre isso. E aí a gente que tem essa motivação a mais, a gente tem que encarar essas histórias e muitas vezes a gente acaba ficando mal, né? Quando a gente conhece os detalhes das histórias que são muito tristes e aí isso afeta a gente. Uma grande preocupação que a gente teve também durante as gravações, que foi um desafio para mim, foi de manter a pronúncia correta dos nomes das pessoas, dos nomes dos lugares. Muitos podem achar que isso é frescura, mas eu me desafiei, assim, junto à sorte que a Val fala polonês, então ela estava do meu lado sempre para me corrigir as pronúncias das coisas. Acho isso essencial, porque é uma forma de respeitar também as vítimas, de respeitar os lugares, né? Tentar falar o nome certo. Obrigado, Daniel. Val, então, num resumo, o que essa história nos ensina sobre a natureza humana e a possibilidade de esperança mesmo nos momentos mais sombrios? Kolbe deixou um grande ensinamento que para a gente acaba sendo uma inspiração e que representa a força, a fé, a humanidade. E muitos aqui na Polônia, inclusive, o comparam como o segundo Cristo. É o santo conhecido como segundo Cristo, porque ele deu a vida por outra pessoa. Isso me lembra aquele artista que você trouxe pra gente através de uma postagem no seu Instagram, Conhecendo Cracóvia. Você trouxe um artista chamado Marian Kołodziej. Ele produziu uma série de desenhos, esses desenhos eles estão em exposição lá numa cidade chamada Harmenge, que fica pertinho de Auschwitz, né? Tem toda uma exposição lá com os desenhos desse Marian Kołodziej, e ele era uma das pessoas que dizia que Kolbe era o segundo Cristo, e muitos desenhos que ele fez representam isso também, né? Aproveitando, Daniel, num corte geral, então, que mensagem o vídeo do Padre Kolbe vai transmitir? A principal mensagem que eu quero deixar é que as pessoas reflitam, ao assistir e ao conhecer a história de Maximiliano Kolbe, as pessoas reflitam sobre o verdadeiro significado do próprio cristianismo. Eu acho que isso é uma das coisas principais que eu quero trazer como reflexão, porque o ato de Kolbe nos mostra que ele foi uma pessoa que realmente entendeu o evangelho que Jesus Cristo deixou através dos seus discípulos, né? Então, eu vejo hoje que o mundo caminha para um lugar onde muitas pessoas estão distorcendo esses ensinamentos, e além disso, né, porque, claro, o ato de Maximiliano Kolbe, ele foi o ato máximo, né, a caridade máxima que você pode fazer é dar a sua própria vida por alguém, né, e existem muitos atos de caridade que a gente pode fazer no dia a dia, né, você não precisa ir lá se oferecer para morrer no lugar de outra pessoa, você pode fazer o bem inspirado nas ações de Kolbe. Eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria que essa história provocasse também, esse tipo de reflexão. Certo, Daniel, é realmente uma história que nos confronta e nos inspira, né, que faz a gente olhar para dentro de cada um de nós, o que a gente faria no lugar do Padre Kolbe? Não precisa ser o exemplo mais extremado, mas no nosso dia a dia, o que a gente faz pelo outro? Se colocando no lugar do outro, respeitando o outro. Foi essa falta de respeito, essa construção, Valéria, que permitiu chegarmos ao Holocausto. A construção de uma narrativa onde o outro era inferior, onde eu era superior e o outro não prestava. E a gente vê se repetindo no contexto presente. Então, Daniel, é muito oportuna esta reflexão, com certeza. Toda essa questão do ódio que você trouxe, Salos, porque, como a gente bem sabe, em 1933 ainda não tinha estourado a Segunda Guerra Mundial, mas foi quando o Partido Nazista ascendeu ao poder e a partir dali várias políticas, várias coisas, né, motivadas pelo ódio começaram a acontecer. Até 1939 muita desgraça já tinha acontecido por causa do ódio. Não precisa estourar uma guerra para você ver atos de ódio serem feitos, né, contra pessoas, contra grupos. E é justamente esse o contraponto que Kolbe faz. No meio a tanto ódio, né, ele faz justamente o oposto. Ele manifesta um amor, se é que a gente pode dizer que ódio e amor são opostos. Mas é isso que Kolbe nos ensina. Ele vai lá e faz o contrário, né, do que os nazistas estavam fazendo. Eu acho que faz um paralelo muito importante com os dias atuais mesmo. Perfeito. A história do padre é um exemplo retratado a partir desse nosso podcast, do nosso documentário, mas há outras tantas que a gente vai explorar ao longo do Memória Hoje, para mostrar que também existe luz em meio à escuridão, certo? E que a memória seja de fato a guardiã da dignidade humana. O Memória Hoje vai procurar representar esse papel, né, Valéria? Sim, e é algo assim que eu sempre trago para as pessoas que conhecem o campo de Auschwitz, o maior campo, né, o mais conhecido, e eu sempre falo, 27 de janeiro de 1945,
1945, ele não devolveu a vida aos mortos, mas ele devolveu aos sobreviventes algo essencial, a prova de que o mundo precisa saber. E esse é o nosso papel. Agora chegou a hora da gente apresentar algumas dicas culturais para quem quer se aprofundar a respeito do tema, né? Para tanto, convidamos o nosso colega de jornada, Eduardo Huber, que é o administrador da página 500 Cenas do Holocausto e que nos brindará com as suas sugestões. Dica cultural, Memória Hoje. Olá a todos que estão aqui acompanhando a estreia do podcast Memória Hoje. Meu nome é Eduardo e eu sou o responsável pelo perfil 500 Cenas do Holocausto do Instagram. Sou engenheiro de formação e professor de profissão. E sempre que possível, estarei aqui em cada episódio trazendo uma dica cultural, sempre relacionada ao tema Holocausto. Um livro, um filme ou um local que você pode conhecer ou até mesmo revisitar. Antes da dica de hoje, eu quero deixar meu abraço aos amigos Daniel, Valéria e Salos, que brilhantemente planejaram e irão conduzir o projeto Memória Hoje. Seja no YouTube, no Instagram ou em outra plataforma, será mais uma voz tão necessária para tratar de temas importantes ligados ao Holocausto. Como o tema do episódio de hoje é sobre a vida de São Maximiliano Kolbe, indicarei 2 livros sobre ele que inclusive serviram de base para a pesquisa do documentário que está sendo produzido pelos colegas. O primeiro deles é esse aqui do meu lado, Vida de São Maximiliano Kolbe, o santo que esteve no inferno, do padre Ivo Montagnese. É uma edição brasileira fácil de ser encontrada, inclusive a que eu possuo é uma versão pocket de 160 páginas, e é uma obra que emprega um tom mais dramático, onde toda a vida de Maximiliano Kolbe é revisitada durante os dias que ele ficou na prisão. Cada dia é como se ele lembrasse de uma etapa que ele viveu, seja pregando, trabalhando com suas publicações, no Japão, enfim, uma retrospectiva. E por que dramático? Porque o texto detalha como ia ficando a cela e as condições dos prisioneiros diariamente. Eu tive a oportunidade de conhecer a cela onde eles ficaram em Auschwitz, e a sensação é ainda pior de imaginar, pois é um ambiente pequeno, claustrofóbico, subterrâneo e bastante silencioso. Esse livro também faz uma analogia com o livro Inferno, da Divina Comédia, de Dante Alighieri, onde até chegar às portas do inferno, o poeta descreve os 9 círculos, cada um com um tipo de pecador. O autor desse livro meio que encaixa os dias em cada um dos círculos até culminar na chegada ao inferno. Muito interessante. O outro livro eu não possuo em mãos, mas aqui ao lado está a imagem dele. É uma publicação em língua inglesa, ainda não traduzida, chamada Forget Not Love, algo como Não Esqueça do Amor, e tem o subtítulo A Paixão de Maximiliano Kolbe. Ele foi escrito pelo francês André Frossard, e também não é um livro tão longo, perto das 200 páginas. O escritor teve o apoio nada mais nada menos que do Papa João Paulo II, e ele também teve acesso aos documentos do Vaticano sobre Maximiliano Kolbe. Ele não foca apenas na parte mais conhecida, que é a história de Kolbe em Auschwitz, mas também na sua infância, na visão que ele teve da Virgem Maria, nos seus estudos, as viagens missionárias, o apostolado, e é claro que também aborda o seu sacrifício final. Ele é também, como este, um livro com uma abordagem religiosa, obviamente por se tratar de um santo, mas não deixa de ser uma biografia histórica relacionando a situação pré-guerra com o período do Holocausto. Vale muito fazer essas 2 leituras. E essa foi a dica cultural desse episódio. Espero que tenham gostado e até a próxima. Obrigado, Eduardo. E é com essa mensagem de reflexão que a gente convida todos que sigam acompanhando a jornada aqui do Memória Hoje. Se você se sentiu tocado por essas histórias, principalmente pela história do Padre Kolbe, que a gente pincelou aqui, mas que logo vai ter um conteúdo mais aprofundado sobre isso no YouTube. Se essa reflexão fez sentido para você, curta esse episódio, compartilhe com seus amigos, com seus familiares e assine o nosso podcast para não perder os próximos capítulos. Nossa atuação aqui é voluntária e a sua participação é fundamental para que essa mensagem alcance ainda mais gente e para que a gente possa continuar construindo essa rede global de consciências despertas.
No nosso próximo episódio, continuaremos explorando outras facetas da memória e da história, abordando a trajetória e as comunidades Roma, um povo que também sofreu horrores indizíveis e cuja memória precisa ser lembrada e honrada. E fiquem ligados, o Memória Hoje não é só um podcast, a gente vai ter desdobramento também nas redes sociais, associadas tanto ao Memória Hoje quanto com os nossos perfis pessoais, que a gente vai reverberar, né, o conteúdo postado no Memória Hoje, tanto no Instagram, TikTok, postagens, vídeos, cortes. E além disso, a gente vai publicar textos também, aprofundando as discussões aqui do podcast no nosso blog, memoriahoje.blog. É uma proposta multifacetada de educação e memória, porque a gente acredita que um mundo melhor não é utopia, é um projeto. A gente mira na utopia e o caminho que a gente faz para chegar lá, a gente só tem coisas boas a colher. Exatamente, porque lembrar não é viver do passado, lembrar é construir o futuro no presente. Eu aproveito esse momento para agradecer a sua companhia. Obrigado, Val, pela participação. A gente sabia da tua condição, né, gripada, enfim, mas não quis nos deixar na mão, assim como é uma característica tua, né? Pegar aí até o fim. Então, muito obrigado, desejamos melhoras e que até o próximo episódio tu estejas melhor. Até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal. Esse foi o Memória Hoje, conhecimento que transforma, consciência que liberta. Até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast foi produzido por Memória Hoje. Direção de roteiro, Salus Locke. Direção técnica e edição, Daniel Rosa. Produção, Valéria Mello. Colaboração, Eduardo Uber.